esquadrinhou o horizonte. 5. Hayford estava participando de um farto de jejum ao lado de um bando de gente desnorteada. Do outro lado, dezenas de asseclas debruçavam-se sobre mapas e tabelas, falavam ao mesmo tempo ao telefone e aglomeravam-se perto do rádio. Ele comia em completo estado de torpor, enquanto Mac, sentado ao seu lado, tamborilava com os dedos na mesa e balançava um dos pés. Carpaccio estava sentado diante de uma mesa não muito distante da sua sala, na companhia de Fortunato e outros funcionários graduados. Com o telefone celular colado ao ouvido, ele conversava animadamente, de costas para o resto do pessoal. Hayford olhou-o com desinteresse. No momento, estava mais preocupado consigo mesmo, com sua decisão. Se fosse verdade que Amanda morrera no 747, ele agora só teria de preocupar-se com Chloe, Buck e Tizion. Ou seria ele o único membro do comando tripulação que sobrevivera? Hayford não tinha o mínimo interesse em saber com quem Carpaccio estava conversando. Se ele dispusesse de um aparelho de escuta clandestina, não faria o menor gesto para ligá-lo. Ele havia orado antes de comer, uma oração ambivalente de agradecimento pelo alimento proporcionado pelo anticristo. Mesmo assim, ele se alimentou, e isso lhe fez bem. Seu estado de espírito animou-se. Não poderia de jeito nenhum compartilhar sua fé com Mac, se ele permanecesse atemorizado. A inquietação de Mac o deixava nervoso. Ansioso para voar? Perguntou Hayford. Ansioso para falar, mas não aqui, onde há muitos ouvidos. Mas você está disposto a conversar, Hayford? Com tudo o que está sofrendo? Nunca ninguém parecera estar tão disposto a conversar sobre Deus quanto Mac. Por que tudo aconteceu desta maneira? Na ocasião em que Hayford estava ansioso demais para falar sobre Deus, tentou a conversão de seu antigo chefe, o piloto Earl Halliday, que não demonstrara nenhum interesse e agora estava morto. Tentou sem sucesso falar sobre Deus com Hattie Durham, e agora ele só podia orar suplicando que ainda houvesse tempo para ela converter-se. E ali estava Mac, implorando para conhecer a verdade, e Hayford só pensava em voltar para a cama. Ele cruzou as pernas e os braços. Precisava esforçar-se para não permanecer parado. Carpaccio deu meia volta na poltrona giratória e encarou-o, ainda falando ao telefone. Nikolai acenou-lhe efusivamente, mas em seguida pareceu pensar melhor e desistiu de demonstrar entusiasmo a um homem que acabara de perder a esposa. Sua expressão sombria e seu aceno esmoreceu. Hayford não esboçou nenhuma reação e manteve o olhar fixo em Carpaccio. Nikolai chamou-o com um gesto. Oh, não, disse Mac. Vamos embora, vamos embora. Mas eles não podiam desprezar Carpaccio. Hayford estava irritado, não queria conversar com Carpaccio. Carpaccio queria conversar com ele. Carpaccio podia prejudicar Hayford. No que eu me tornei? Pensou Hayford. Ele estava fazendo jogo com o potentado do mundo. Atitude mesquinha, tola, imatura, mas não me importo. Carpaccio desligou o telefone e colocou-o no bolso. Acenou para Hayford, o qual fingiu não perceber e deu-lhe as costas. Hayford inclinou-se para Mac e perguntou-lhe: Então, o que você vai me ensinar hoje? Não olhe agora, mas Carpaccio deseja falar com você. Ele sabe onde estou. Ray, ele ainda pode mandá-lo para a prisão. Eu gostaria que ele me mandasse para lá. Então, o que você vai me ensinar hoje? Ensinar você. Você já pilotou helicópteros? Isso foi há muito tempo, disse Hayford. Faz mais de 20 anos. Pilotar helicóptero é o mesmo que andar de bicicleta, disse Mac. Em 1 hora você estará tão craque quanto eu. Mac olhou por cima do ombro de Hayford, levantou-se e estendeu a mão. Pois não, potentado Carpaccio. Preciso falar alguns instantes com o capitão Steele. Você nos daria licença, piloto McCallum? Espere-me no hangar, Mac, disse Hayford. Carpaccio arrastou a cadeira de McCallum para perto de Hayford e sentou-se. Desabotoou o paletó e inclinou-se para a frente com os antebraços apoiados nos joelhos. Hayford continuou de pernas e braços cruzados. Hayford, disse Carpaccio demonstrando sinceridade, espero que você não se
Importe por eu chamá-lo pelo primeiro nome. Sei que está sofrendo muito. Rayford sentiu um gosto amargo na boca. Senhor, ele orou silenciosamente. Mantém minha boca fechada. Ele só podia deduzir que aquela incorporação do demônio era o mais repugnante de todos os mentirosos. Imagine só, dar a entender que Amanda era espiã dele, uma informante infiltrada no comando tripulação a serviço da comunidade global, e depois fingir tristeza por sua morte? Um golpe fatal na cabeça seria bom demais para ele. Rayford imaginou estar torturando o homem que conduzia as forças do mal contra o Deus do universo. Eu gostaria que você tivesse chegado aqui mais cedo, Rayford. De qualquer forma, estou feliz por você ter conseguido descansar. Mas a maioria de nós ficou entretida com a história que Leon Fortunato contou ontem à noite. Mac me contou por alto. Sim, o piloto McCullen ouviu a história 2 vezes. Você deveria pedir-lhe que a contasse novamente. Melhor ainda, marque um encontro com o Sr. Fortunato. Conheça a dedicação de Leon ao Senhor. Foi tudo que Rayford pôde dizer como homem civilizado. Por eu ser como sou. Mas até eu fiquei comovido e lisonjeado com as palavras dele. Rayford conhecia a história, mas não pôde resistir à tentação de apoquentar Carpathia. Não me causa surpresa o fato de Leon estar agradecido porque o senhor o salvou. Carpathia endireitou-se na cadeira com ar divertido. McCullen ouviu a história 2 vezes e disse isso. Você não ficou sabendo? Eu não salvei Fortunato. Eu não salvei a vida dele. Conforme ele disse, eu o ressuscitei. De fato. Não sou eu que estou dizendo isso, Rayford. Estou lhe contando o que Fortunato diz. O senhor estava presente. Qual é a sua história? Bem, quando soube que meu assessor de confiança e meu confidente pessoal estava no meio das ruínas de nossa sede, algo tomou conta de mim. Simplesmente recusei-me a acreditar. Não queria que fosse verdade. Cada fibra de meu ser dizia que eu devia ir, sozinho, até o local e trazê-lo de volta. Pena o senhor não ter levado testemunhas. Você não acredita em mim? Parece história da carochinha. Você precisa conversar com o Sr. Fortunato. Não estou nem um pouco interessado. Rayford, aquela pilha de 15 metros de tijolos, argamassa e escombros tinha sido um edifício de 60 metros de altura. Leon Fortunato estava comigo no último andar quando o edifício começou a desabar. Apesar de todas as precauções que tomamos contra terremotos, todos os que lá estavam devem ter morrido. E morreram. Você sabe que não houve sobreviventes. O senhor está querendo dizer que, segundo a afirmação de Leon e sua, ele morreu na queda. Eu chamei por ele no meio daquelas ruínas. Ninguém podia ter sobrevivido, mas ele sobreviveu. Ele não sobreviveu. Estava morto. Tinha de estar morto. E como o senhor o tirou de lá? Eu ordenei que ele voltasse a viver, e assim foi. Rayford inclinou-se para a frente. Isso deve fazer o senhor acreditar na história de Lázaro. Que pena ela estar escrita em um livro de contos de fadas, hein? Preste atenção, Rayford. Tenho sido tolerante demais e nunca menosprezei suas crenças. Nem tenho escondido que, em minha opinião, você é, no mínimo, um homem mal orientado. Mas minha resposta é sim. Sua pergunta me fez parar para pensar que esse incidente refletiu uma história que acredito ter sido fantasiosa. É verdade que o senhor usou as mesmas palavras que Jesus usou para ressuscitar Lázaro? É o que o senhor Fortunato diz. Não sei exatamente o que eu disse. Saí daqui com plena confiança de que voltaria com ele, e minha determinação jamais vacilou, nem mesmo quando vi aquela montanha de ruínas e sabia que as equipes de resgate não haviam encontrado nenhum sobrevivente. Rayford sentia vontade de vomitar. Então o senhor passou a ser uma espécie de divindade? Não sou eu quem deve dizer isso, embora tenha de admitir que ressuscitar um homem é um ato divino. O senhor Fortunato acredita que eu possa ser o Messias. Rayford levantou as sobrancelhas. Se eu fosse o senhor, trataria de desmentir isso rapidamente, a não ser que eu tivesse certeza de ser o Messias. Carpathia acalmou-se. O momento não é apropriado para eu fazer tal afirmação, mas não estou tão certo de que isso não seja verdade. Rayford semicerrou os olhos. O senhor pensa que talvez seja o Messias.
Só posso lhe dizer, principalmente depois do que aconteceu ontem à noite, que não descarto essa possibilidade. Rayford colocou as mãos nos bolsos e olhou para um ponto distante. Vamos, Rayford, não pense que não estou vendo sua ironia. Não sou cego. Conheço uma facção por aí, da qual fazem parte muitos dos que vocês chamam de santos da tripulação, que me classifica como um anticristo, ou como o próprio anticristo. Eu gostaria muito de provar o contrário. Rayford inclinou-se para a frente, tirou as mãos dos bolsos e entrelaçou os dedos. Deixe-me ver se eu entendi. Existe uma possibilidade de que o senhor seja o Messias, mas o senhor ainda não sabe ao certo? Carpaccia assentiu solenemente. Isso não faz sentido, disse Rayford. Os assuntos referentes à fé são misteriosos, prosseguiu Carpaccia. Insisto em que você converse com o senhor Fortunato e tire suas conclusões. Rayford não prometeu nada. Olhou em direção à porta de saída. Sei que você precisa ir, Capitão Steele. Eu só queria contar-lhe o tremendo progresso já alcançado quanto às minhas iniciativas de reconstrução. Até amanhã cedo, esperamos ter condições de nos comunicar com metade do mundo. Nessa ocasião, farei um pronunciamento a todos os que puderem me ouvir. Carpaccia retirou uma folha de papel do bolso do paletó. Nesse ínterim, gostaria que você e o Sr. McCullum equipassem o 216 com tudo o que for necessário e dessem um giro ao redor do mundo a fim de trazer os embaixadores internacionais para fazerem companhia aos que já estão aqui. Rayford examinou a lista. Parecia que ele teria que voar mais de 20.000 milhas. Onde o senhor está reconstruindo pistas para aeronaves? Ele indagou. As forças da comunidade global estão trabalhando contra o relógio em todos os países do mundo. O sistema celular solar ligará o mundo inteiro dentro de algumas semanas. Todos os que não estão trabalhando neste projeto estão reconstruindo pistas para aeronaves, estradas e centros de comércio. E a minha incumbência é esta, disse Rayford secamente. Eu queria que você conhecesse seu itinerário assim que fosse estabelecido. Você observou que há um nome no verso? Rayford virou a folha, onde se lia Supremo Pontífice Peter Matthews, Fé Mundial, Enigma Babilônia. Devo trazê-lo também? Embora ele esteja em Roma, pegue-o em primeiro lugar. Eu gostaria que ele estivesse no avião quando os demais embaixadores embarcassem. Rayford deu de ombros. Ele não sabia ao certo por que Deus o colocara naquela posição, mas, enquanto não sentisse que chegara o momento de abandonar tudo, iria em frente. Mais uma coisa, disse Carpaccia, o senhor Fortunato irá com você para servir de anfitrião ao pessoal. Rayford deu de ombros novamente. Agora posso fazer-lhe uma pergunta? Disse Rayford. Carpaccia assentiu, levantando-se. O senhor poderia me informar quando começará a Operação Dragagem? Operação o quê? A retirada do Pancom 747 do Rio Tigre, respondeu Rayford, sem demonstrar nenhuma emoção. Ah, sim. Devo dizer-lhe, Rayford, que me informaram que será um trabalho inútil. O senhor está pensando em não fazer isso? É bem provável que não faremos. A empresa aérea nos passou a lista dos que estavam a bordo e sabemos que não houve sobreviventes. Já temos problemas demais com os corpos de tantas vítimas dessa catástrofe. Fui aconselhado a considerar aquela aeronave como uma cripta funerária sagrada. Rayford sentiu o rosto arder e um completo abatimento tomou conta dele. O senhor não vai querer provar-me que minha mulher está morta, vai? Ora, Rayford, ainda existe alguma dúvida? Acho que sim. Não parece que ela está morta, se é que o senhor sabe o que estou querendo dizer. Bem, claro que não sabe. Sei que é difícil acreditar que alguém que amamos morreu enquanto não virmos o corpo, mas você é um homem inteligente. O tempo se encarrega de curar. Quero que o avião seja retirado do rio. Quero saber se minha mulher está viva ou morta. Carpaccia aproximou-se de Rayford por trás e colocou as mãos em seus ombros. Rayford fechou os olhos, desejando que aquele homem sumisse dali. Carpaccia falou em tom de conforto. Agora só falta você me pedir que ressuscite sua mulher. Rayford retrucou com os dentes cerrados. Se o senhor é o que pensa, tem o dever de retirar aquele avião do rio para um de seus funcionários mais confiáveis.
Buck dormira por cima da colcha da cama. Agora, bem depois da meia-noite, ele achava que seu sono não durara mais de 2 horas. Sentou-se na cama e enfiou-se debaixo dos cobertores, sem querer sair dali. Mas o que o despertara? Será que ele vira luzes tremeluzindo no corredor? Só podia ter sido um sonho. Com certeza a energia elétrica só seria restabelecida em Monte Prospect dentro de dias, talvez semanas. Buck prendeu a respiração. Agora ele ouvia um ruído vindo do outro quarto, o som baixo e cadenciado da voz de Tizion Ben Judá. Será que algum barulho também o havia despertado? Tizion estava orando em seu idioma. Buck gostaria de entender hebraico. A oração foi ficando cada vez mais fraca e Buck ajeitou-se na cama e virou para o outro lado. Enquanto adormecia, ele lembrou-se de que na manhã seguinte precisava dar uma última olhada nos arredores da casa de Loretta, em mais uma tentativa desesperada de encontrar Chloe. Rayford encontrou Mac sentado na poltrona do piloto do helicóptero com o motor desligado. Ele estava lendo. Finalmente ele o largou, não? Disse Mac. Rayford sempre ignorava perguntas óbvias. Apenas meneou a cabeça. Não sei como ele consegue isso, prosseguiu Mac. Isso o quê? Mac balançou a revista. A última edição da Modern Avionics, Aviação Moderna. Onde Carpathia conseguiu isso? E como ele sabia que devia guardá-la no abrigo? Quem é capaz de saber? Disse Rayford. Talvez ele seja o Deus que pensa ser. Ontem à noite eu lhe falei sobre a heresia de Leon. Carpathia me contou a história de novo. O quê? Então ele concorda com Leon que é uma divindade? Ele ainda não chegou lá, disse Rayford. Mas vai chegar. A Bíblia diz que ele vai. Caramba! Exclamou Mac. Você vai ter de começar pelo princípio. Está bem, disse Rayford, desdobrando a folha de papel com a lista dos passageiros de Carpathia. Antes de tudo, deixe-me mostrar-lhe isso. Depois de meu treinamento, quero que você planeje um roteiro para esses países. Primeiro pegaremos Matthews em Roma, depois iremos para os Estados Unidos e pegaremos todos os outros embaixadores no caminho de volta. Mac analisou a folha. Deve ser fácil. Preciso de 1 hora ou pouco mais para planejar esse roteiro. Há locais de pouso em todos esses lugares? Chegaremos o mais perto que pudermos. Como precaução, colocaremos o helicóptero em um avião no compartimento de carga. E quando começaremos a falar do nosso assunto? O período de treinamento deve durar até às 17 horas, você não acha? Não, eu já lhe disse que você não precisa ser treinado. Faremos uma pausa para almoçar em algum lugar, disse Rayford. E depois ainda teremos várias horas para o treinamento, certo? Você não está me entendendo, Ray. Você não precisa de um dia inteiro para aprender a manejar este brinquedo. Você sabe que essas coisas voam sozinhas. Rayford curvou-se em direção a Mac. Quem não está entendendo quem? Ele perguntou. Você e eu estamos longe do abrigo hoje, treinando até às 17 horas. Entendido? Max sorriu timidamente. Você aprende a pilotar isso até mais ou menos às 13 horas e ainda teremos tempo até às 17. Você entende rápido. Rayford tomava notas enquanto Mac lhe explicava cada comando, cada botão, cada chave. Com as hélices funcionando à velocidade máxima, Mac manipulou os controles até o helicóptero levantar voo. Continuou a fazer uma série de manobras, virando de um lado para o outro, descendo e subindo. Logo vou passar o comando para você, Ray. Antes, deixe-me perguntar-lhe uma coisa, Mac. Você está trabalhando há muito tempo nesta área, não? Há muitos anos, respondeu Mac, voando lentamente em direção ao sul. Então conhece as pessoas daqui. Os locais, é isso que você quer dizer? Sim, tenho condições de dizer se algum deles resistiu ao terremoto. O que você está procurando? Equipamentos de mergulho. Mac olhou de relance para Rayford, o qual não o encarou. Há um novo para o meio do deserto. Onde você quer mergulhar? No Tigre? Mac deu um sorriso irônico, mas Rayford lançou-lhe um olhar sério e ele empalideceu. Desculpe-me, Rayford. Homem, você não está disposto a fazer isso, está? É o que mais quero no momento, Mac. Você conhece ou não conhece quem tem esse equipamento? Deixe que eles façam o trabalho, Ray. Carpathia disse que vai deixar o avião como está. Mac meneou a cabeça.
Não conheço, Ray. Você já mergulhou em algum rio? Sou um bom mergulhador, mas nunca mergulhei em rio. Bem, eu já, mas não é a mesma coisa. Acredite em mim, a correnteza é igual tanto na superfície como no fundo. A gente passa metade do tempo tentando não ser levado pela correnteza. Você pode conseguir um equipamento desses a pouco menos de 500 quilômetros a sudoeste do Golfo Pérsico. Rayford não estava para brincadeiras. Que história é essa, Mac? Você sabe onde posso encontrar um? Sim, conheço um sujeito que sempre consegue qualquer coisa que quero. Nunca vi um equipamento de mergulho por aqui, mas se houver e se o sujeito ainda estiver vivo, ele é capaz de conseguir. Quem é ele e onde podemos encontrá-lo? Ele é cidadão daqui. Dirige a torre da pista de aterrissagem em Al-Basra. Fica a noroeste de Abada, onde o rio Tigre passa a ser chamado de Shuat el-Arab. Eu não me atreveria a pronunciar o nome daquele sujeito. Todos os seus clientes o conhecem por Al-Bi. Eu o chamo de Al-Bie. E qual é a dele? Ele assume todos os riscos, cobra o dobro e não quer saber de perguntas. Se você for pego com material contrabandeado, ele vai dizer que nunca o viu na vida. Você tentaria localizá-lo para mim? Seu pedido é uma ordem. Você sabe do que estou falando, Mac. O risco é grande. Ser honesto com você já é um risco, Mac. Como você sabe que pode confiar em mim? Não sei, não tenho alternativa. Muitíssimo obrigado. Você sentiria o mesmo se estivesse em meu lugar. É verdade, disse Mac. Só o tempo provará que não sou um vira-casaca. Sim, disse Rayford, sentindo-se descuidado como nunca havia sido. Se você não for um amigo, não há nada que eu possa fazer no momento. Mas será que um delator faria um mergulho tão perigoso com você? Rayford encarou Mac. Eu não poderia pedir-lhe isso. Você não vai me impedir. Se o sujeito conseguir roupas de mergulho e um tanque de oxigênio para você, poderá conseguir também para mim. E por que você faria isso? Bem, não é só para me testar. Eu gostaria de ter você por perto por mais uns tempos. Você merece saber se sua mulher está debaixo d'água. Se aquele mergulho é perigoso para 2 pessoas, imagine para uma só. Preciso pensar no assunto. Pare de pensar tanto, pelo menos uma vez na vida. Vou com você e ponto final. Tenho de encontrar um jeito de manter você vivo o tempo suficiente para me contar o que o demônio está fazendo desde os desaparecimentos. Pouse o helicóptero, disse Rayford, e eu lhe contarei. Aqui? Agora? Já. Mac voou alguns quilômetros até onde Rayford pôde avistar a cidade de Al-Hila. Derivou para a esquerda e rumou para o deserto, pousando no meio de um lugar qualquer. Desligou o motor rapidamente para evitar levantamentos de areia. Mesmo assim, a areia grudou nas costas das mãos e nos lábios de Rayford. Deixe-me passar para o seu lugar, disse Rayford, desatando o cinto de segurança. De jeito nenhum, disse Mac. A próxima coisa que você vai fazer é tentar ligar o helicóptero e levantar voo. Sei que você pode fazer isso e que não é perigoso, mas Deus sabe que ninguém aqui pode me dar ordens. Agora desça, vamos. Rayford saltou na areia. Mac fez o mesmo. Caminharam a esmo meia hora debaixo do sol. As roupas de Rayford estavam encharcadas de suor. Finalmente, Rayford decidiu voltar ao helicóptero, onde eles se encostaram do lado onde havia sombra. Ele contou a Mac a história inteira de sua vida, começando a falar do lar onde cresceu, uma família decente, trabalhadora, mas sem cultura. Rayford demonstrava inclinação para matemática e ciências e sentia-se fascinado pela aviação. Tirava boas notas, mas seu pai não tinha condições de mandá-lo para a faculdade. Uma conselheira do curso secundário disse-lhe que ele poderia conseguir uma bolsa de estudo, mas precisava incluir algo mais em seu currículo. Por exemplo, perguntara-lhe Rayford, atividades extracurriculares, cursos em escolas do governo, essas coisas. Que tal eu pilotar um avião sozinho antes de me formar? Seria bom demais, ela admitiu. Já pilotei. Aquilo o ajudou a estudar na faculdade e depois a receber treinamento em voos militares e comerciais. Durante todo o tempo ele repetia, eu era um sujeito legal, bom cidadão, você sabe como é, disciplina rigorosa, bebia pouco, paquerava pouco, nunca fazia nada ilegal, nunca me considerei um malandro, sempre fui um patriota, cheguei a frequentar a igreja.
Rayford contou a Mac que se apaixonou por Irene desde o início. Eu a achava muito sentimental, ele admitiu, mas ela era bonita, carinhosa e altruísta. Ela me surpreendeu. Eu a pedi em casamento, ela aceitou e, apesar de gostar muito mais que eu de frequentar a igreja, eu não queria perdê-la. Rayford contou como ele quebrou sua promessa de ser um frequentador assíduo da igreja. Tivemos nossas brigas e Irene chorava muito, mas percebi que ela se conformou com o fato de que, pelo menos na área da religião, eu era um sujeito em quem não se podia confiar. Fui um marido fiel, abastecia minha casa e respeitava a comunidade. Achei que ela vivia bem com o que eu lhe proporcionava. De qualquer forma, ela nunca me forçou a nada. Irene jamais poderia ser feliz, mas eu dizia a mim mesmo que não me importava. E não me importava mesmo. Quando Chloe nasceu, virei uma página nova de minha vida. Acreditava ser um novo homem. O nascimento dela me fez acreditar em milagres. Forçou-me a reconhecer a presença de Deus e desejei ser o melhor pai e marido do mundo. Não fiz nenhuma promessa. Apenas voltei a frequentar a igreja com Irene. Rayford prosseguiu explicando como se deu conta de que frequentar a igreja não era tão mal assim. Víamos na igreja as mesmas pessoas que víamos no clube de campo. Comparecíamos, entregávamos nossas ofertas, cantávamos hinos, fechávamos os olhos na hora das orações e prestávamos atenção nas pregações. De vez em quando, um sermão ou parte dele me ofendia, mas eu não fazia caso. Ninguém estava me controlando. Nossos amigos também se ofendiam com as mesmas coisas. Eu achava que estavam pisando em meus calos, mas isso nunca aconteceu 2 vezes seguidas. Rayford disse que nunca parou para pensar em céu ou inferno. Eles não falavam muito sobre esses assuntos. Bem, não falavam nunca sobre o inferno. O céu era um lugar para onde todos iriam. Eu não queria ficar constrangido no céu por ter praticado muitas coisas más. Eu me comparava com os outros sujeitos e ficava imaginando que, se eles conseguissem ir para o céu, eu também conseguiria. Uma coisa é certa, Mac, eu era feliz. Conheço gente que diz sentir um vazio na vida, mas eu não. Para mim, a vida era assim. O mais interessante de tudo era que Irene dizia sentir-se vazia. Eu discutia com ela. Às vezes, discutíamos muito. Eu a forçava a lembrar-se de que voltara para a igreja e que ela não precisava fazer chantagem comigo. Que mais ela poderia desejar? Rayford prosseguiu contando que Irene desejava algo mais profundo. Suas amigas falavam-lhe de um relacionamento pessoal com Deus, e isso a intrigava. Aquilo me assustava demais, ele disse. Eu repetia a frase para que ela entendesse que essa afirmação soava como maluquice de alguém. Relacionamento pessoal com Deus? E ela respondia, sim, por meio de seu filho, Jesus Cristo. Rayford meneou a cabeça. Bem, você pode imaginar como me senti. Mac balançou a cabeça afirmativamente. Sei o que você deve ter pensado, ele disse. A religião que eu professava era suficiente para me fazer sentir bem. Dizer em voz alta palavras como Deus ou Jesus Cristo diante de outras pessoas, aquilo era tarefa para pastores, sacerdotes e teólogos. Eu concordava com aqueles que diziam que religião é assunto de foro íntimo. Qualquer um que tentasse me convencer de alguma coisa extraída da Bíblia ou compartilhar sua fé comigo era considerado direitista, zelote, fundamentalista ou coisa parecida. Eu me mantinha afastado deles o mais que podia. Entendo o que você está dizendo, interrompeu Mac. Havia sempre alguém por perto tentando ganhar almas para Jesus. Rayford assentiu. Bem, agora vou avançar alguns anos. Nasceu Rayford Jr. A sensação foi a mesma de quando Chloe nasceu. E devo admitir que sempre quis ter um filho homem. Imaginei que Deus devia estar satisfeito comigo e abençoou-me com um filho. E agora vou dizer-lhe uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, Mac. Fui infiel a Irene enquanto ela estava grávida de Raimi. Bebia. Arrumava companhia nas festas de Natal da empresa e isso foi uma tolice minha. Eu sentia muita culpa, mas não por causa de Deus,
mas por causa de Irene. Ela não merecia aquilo, mas nunca desconfiou de nada, o que era pior ainda. Eu sabia que ela me amava. Cheguei à conclusão de que eu era um crápula e fazia todos os tipos de barganha com Deus. Em determinado momento, cheguei a pensar que ele poderia me castigar. Eu lhe disse que abandonaria tudo e supliquei que ele não permitisse que nosso bebê em gestação morresse. Se tivesse acontecido alguma coisa errada com o nosso bebê, não sei o que eu teria feito, mas o bebê nasceu perfeito. Rayford contou que logo a seguir foi promovido e recebeu aumento de salário. A família mudou-se para uma bela casa em um bairro elegante. Ele continuou a frequentar a igreja e voltou a apreciar a vida. Mas, perguntou Mac, o que aconteceu depois? Irene mudou de igreja, disse Rayford. Você está com fome? O que você disse? Você está com fome? Já são quase 13 horas. Que belo contador de histórias você é. Deixar-me nesse suspenso para que você possa almoçar? Depois de me contar toda essa história, inclusive que Irene mudou de igreja, você deduziu que eu estou com fome. Escolha um lugar para almoçarmos, disse Rayford. Eu dirijo o helicóptero até lá. Você é quem sabe. Pasta 6. Rayford passou 20 minutos pondo em risco a sua vida e a de Mac. A habilidade para pilotar um helicóptero nunca termina, mas com o avanço da tecnologia, ele precisaria acostumar-se para saber lidar com o que tinha em mãos. Rayford se lembrava de ter pilotado helicópteros grandes